paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Todos os dias nós reservamos um tempo para juntos lermos a palavra do Senhor. E na leitura sequencial que temos feito da nossa Bíblia, estamos em 1 Samuel. E hoje nós vamos ler o capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Estamos lendo aqui a respeito de Davi, toda a sua trajetória, e vamos prosseguir hoje no capítulo 26. E vieram os zifeus a Saul a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zife. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha após dele ao deserto. Pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Né, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aquimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água de cabeceira de Saul e foram-se. E ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse. Porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Né, dizendo: não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és varão? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi:
Minha voz é, ó Rei meu Senhor. Disse mais: por que persegue, meu Senhor, assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, Rei meu Senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Pois eles me têm repelido hoje para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis que a lança do rei, passe cá um dos mancebos e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, doutra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então nós encerramos aqui a leitura do capítulo 26. Mais uma vez, Davi teve a possibilidade de matar Saul, mas ele não levantou a sua mão contra o ungido do Senhor. Vamos prosseguir, capítulo 27. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aquinoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Siclag, pelo que Siclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias em que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. E subia Davi com os seus homens, e deram sobre os Gesuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem, nem a mulher, e tomava as ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestidos, e voltava e vinha a Aques. E dizendo Aques:
sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 27 de 1 Samuel, nesse tempo em que Saul, nesse tempo em que Davi, fugindo de Saul, ele foi habitar na terra dos filisteus. Então nós lemos aqui o capítulo 27 e vamos encerrando o nosso programa por hoje. E no próximo episódio nós vamos continuar a leitura no capítulo 28 de 1 Samuel. A paz do Senhor Jesus a todos.